Presidente, pelo amor de Deus, tem que respeitar. Eu fico ouvindo eles falando muito besteira. Eles estão... Calma, senador. Cisalci entregou isso ao presidente, disse que havia fraude, foi lá com servidores do INSS. Para mim, Jair Bolsonaro teria que depor, porque não fez nada. Lula soube, está devolvendo o dinheiro e fazendo a investigação. O PT tem essa mania de criar uma narrativa mentirosa e ficar repetindo, até achar eles mesmos achando que é verdade. Ou seja, até a família do Lula está envolvida. E o que vimos foi o chefe da Polícia Federal... Aliás, roubaram os aposentados e agora batem no peito. O PT vai devolver. O PT não vai devolver coisa nenhuma, é dinheiro nosso. Agora todo brasileiro vai ser roubado. Porque quem não é aposentado vai pagar a conta. Meus amigos, apertem os cintos e se preparem, porque foi apenas o primeiro dia. Apenas uma análise de requerimentos da CPMI do INSS. Já teve ali princípio de tumulto, teve bate-boca, teve desentendimentos e, obviamente, a esquerda, né, gente? Agora a esquerda, olha, eles são os anjos, né? Querem investigar, mas será mesmo? Não sei, os deputados da direita e senadores vão partir pra cima. É aquele vídeo imperdível, então já curte, comenta e compartilha muito ele nos principais grupos de WhatsApp, Facebook e Telegram. Um recadinho rápido e importante do nosso patrocinador. E a gente já vem com essa bomba, gente, porque olha, primeira reunião e já aconteceu tudo isso. Pessoal, vocês sabiam que tem gente aqui do canal já ganhando 50, 100, 200, até 300 reais por dia com isso aqui, gente, ó. Um celular e com a internet. Sim, é possível, com isso aqui, de qualquer lugar do mundo, você fazer dinheiro todos os dias, de forma lícita, honesta, sem pegadinha, sem golpe, sem qualquer tipo de falcatrua. E tem gente que inclusive me questiona, Rodrigo, mas se isso é tão bom, por que tu não mostra os teus resultados então, ao invés de ficar mostrando aí outras pessoas que parecem até que não ganham, que são de mentira? Pois bem, gente, eu vou mostrar pra vocês, porque assim, ó, eu não gosto, eu vou confessar pra vocês, eu não gosto porque parece que eu tô querendo me aparecer, mas tá aqui, ó, isso aqui são vendas, deixa eu ver se vai focar aqui pra vocês, ó, são vendas que caem pra mim todos os dias, isso aqui eu só deixei de ontem pra hoje, ó, deixa eu ver se vai focar, são vendas que caem todos os dias, gente, isso aqui só é possível justamente por conta do que, gente? Do acesso à internet e de um celular. E, gente, isso é possível para qualquer um, mas isso é conhecimento, é estudo diário. Então, assim, para quem pensa que tu vai aprender isso aqui numa escola, numa faculdade, não vai. Gente, internet, isso aqui é tecnologia moderna. Muita gente utiliza apenas para acessar o quê? Instagram, Facebook, TikTok, para entretenimento, mas do outro lado tem alguém que está fazendo dinheiro com isso aqui. E quem sabe dessa vez pode ser você aí desse lado. Então faz o seguinte, eu vou deixar aqui um link fixado no primeiro comentário desse vídeo e na descrição. Clica ali e corre, porque as vagas são limitadas. E se tu tá vendo esse anúncio ainda, é porque tem oportunidade para você. Vamos pro vídeo. Senhores, é possível distribuir para nós? Claro que sim. Será providenciado uma cópia para cada um dos parlamentares. Com a palavra o relator Alfredo Gaspar. Eu quero primeiro agradecer a Deus essa oportunidade, agradecer a Vossa Excelência a nossa escolha. Me dê um instantinho só. Eu vou pedir aos assessores que estão aqui acompanhando os parlamentares para colaborarem, por favor, no silêncio. E quero também fazer um alerta aos senhores jornalistas que cobrem aqui a CPMI, de que toda e qualquer informação particular dos parlamentares, seja em telefone celular, seja em computadores, seja em relatórios, está preservada por sigilo de lei. Os veículos de comunicação, que nós já tivemos essa experiência, que publicarem informações particulares em telefones, computadores ou relatórios fotografados nessa comissão parlamentar de inquérito, terão a sua credencial suspensa. Peço a colaboração dos senhores no respeito a esse princípio e a liberdade dos senhores parlamentares de trabalhar nessa comissão. Senador. Eu li os requerimentos de convocação e das quebras de sigilo e a situação e a oposição irão ajudar muito na condução desse relatório. Inclusive foi por meio desses requerimentos que eu consegui ter uma visão muito ampla do que temos pela frente. Olha, e tem muito ladrão precisando ser trazido a público para mostrar coberturas, jatinhos, lanchas, offshores. Não depende de ideologia política. Muita gente se aproveita da
oportunidade. Meu primeiro requerimento nesta comissão foi convocar o irmão do Lula como membro da CPMI. Eu fiz o requerimento, mas como relator, eu tenho a obrigação de seguir um rito procedimental de investigação. Solicito à Secretaria da Comissão que providencie pelo menos 15 cópias impressas para entrega aos deputados e senadores interessados. Não, tem que ser uma para cada membro. Mas eu acabei de perguntar, quem desejar a cópia impressa, por favor, se manifeste. Todo mundo tem que Nós temos, levantar, então? senador, o senhor é da Amazônia, nós temos que pensar no desmatamento, reduzir o uso de árvores. Não, presidente, por favor. Eu acho que nós estamos começando a CPI e o estado do Amazonas é o mais bem preservado. Eu não sei conheço disso, de Minas eu sei Gerais, disso. mas não vou falar sobre o seu estado. Eu apenas quero a cópia do relatório para poder acompanhar o meu dever como membro da CPI. O Amazônia é de todos nós, senador. Minas Gerais também. Então- Serão feitas cópias para todos. Senhores, nós temos uma parlamentar falando. Deputado Rogério Corrêa, nós temos uma parlamentar, sua colega falando, inclusive. Senadora Elisiane Gama, por favor. Não há ameaças. Senadora, por favor. Senador Carlos Viana, sobre a recomendação que Vossa Excelência deu à imprensa. Eu queria até iniciar também dizendo que Vossa Excelência tem uma postura muito equilibrada pela trajetória que nós lhe conhecemos e a gente espera que, naturalmente, Vossa Excelência continue com essa mesma postura aqui como presidente. Obrigado. Né? Mas a sua colocação sobre a imprensa me trouxe uma certa preocupação. A gente precisa ter esclarecimento sobre isso, porque a imprensa ela tem a livre abertura de fazer as suas publicações e as suas divulgações. Eu acho que aqui, se alguém quer se precaver, é o parlamentar. A gente não pode chegar e criar uma certa, eu diria até censura ou mordaça para esse jornalista. Eu acho que o critério maior, se o parlamentar está tendo acesso a documento sigiloso, que aliás é o que o senhor vai explicar daqui a pouquinho, o documento sigiloso você vai lá numa sala cofre, você lê lá e faz anotações. Isso foi feito na CPI de hoje. O cerceamento dessa liberdade Obrigado. é preocupante. Até porque, presidente, só para eu finalizar, até porque quando lá atrás a recomendação foi dada, é porque não havia um atrelamento da divulgação desse jornalista ao seu veículo. O veículo tem responsabilidade compartilhada com o jornalista. Se eventualmente tem alguma informação que a gente queira questionar que não seja real. Agora, limitar isso, pura e simplesmente, Obrigado, senadora. Jornalista, eu vou repetir aqui a colocação seguinte. Na CPI de 8 de janeiro foi colocado esse ponto e eu vou repetir. As informações particulares de celulares de parlamentares, de computadores parlamentares, as imagens que foram consideradas dentro da Lei de Proteção de Dados individual, se forem publicadas, levarão à suspensão da credencial do veículo de comunicação. Eu não estou falando de dados da CPI que estarão livres e transparentes. Eu estou falando de informações que muitas vezes, isso é uma condição que vários me procuraram, está ali com o celular e alguém tira uma foto e publica. Isso não será permitido nessa comissão. Muito obrigado, senadora. Já acatei a sua resposta, Vossa Excelência. Agora, relator, por gentileza, vamos à leitura do plano de trabalho. Relator Alfredo Gaspar. Este plano busca consolidar, presidente, fica difícil com essas conversas paralelas fazer a leitura. Peço a Vossa Excelência aí que estabeleça o silêncio. Presidente, só... Não, senadora Elisiane Gama, por gentileza, Vossa Excelência terá a fala todos os momentos, mas não nesse momento para tumultuar, por favor. Se for assim, eu quero evitar de ter que cortar o microfone, por favor. E depois do relator, Vossa Excelência já falou. Vossa Excelência já falou mais que todos nós aqui, terá fala o tempo que quiser, mas agora nós vamos deixar ler o relatório. O governo lançou um crédito extraordinário de 3,3 bilhões para fazer essa devolução e eu quero saudar aqui a inteligência do nosso relator de separar bem o que é ressarcimento e o que realmente foi criminoso. Porque mesmo que devolva o dinheiro para os aposentados, que vamos combinar, quem está pagando essa devolução somos nós e os próprios aposentados, mesmo que devolva o dinheiro, o crime está ali e os bandidos precisam ser punidos de qualquer jeito. Então, eu acho que é muito importante que todo mundo aqui assuma esse compromisso de ir até o final, de descobrir quem mandou, quem roubou, quem executou, quem fez esqueminha. E todo mundo aqui tem que ter compromisso com a verdade. E nós temos que apurar. O objetivo da Comissão Mista Parlamentar de Inquérito é apurar a responsabilidade, doa quem doer. Né? Doa quem doer. Eu tenho minha consciência muito tranquila com relação à CPMI, como a forma que eu pauto minha vida, tanto no parlamento como aqui. Agora, eu também quero fazer uma ressalva que esse ressarcimento para as vítimas, eu duvido se outro governo faria imediatamente esse ressarcimento, porque quem não pode ficar sem assistência são as vítimas. A postura do presidente Lula mostra que a fraude não começou no seu governo, mas o interrompimento aconteceu
no governo por uma ação enérgica, célere e responsável do presidente Lula. A postura dele demonstra claramente que, além de ele não ter qualquer tipo de participação, qualquer tipo de responsabilidade, ele interrompe e defende uma investigação célere. Nós ouvimos há pouco aqui, né, alguns parlamentares, de forma inclusive falaciosa, dizendo que o presidente Lula está preocupado, né? Só um instante, senador. Eu peço, por gentileza, silêncio, para que possamos ouvir o orador. E, pelo que nós lemos na imprensa, e não é difícil achar, o Lula tentou interferir através do Supremo Tribunal Federal, né, que é o seu jardim de infância, um conluio, de que suspendesse as investigações do INSS por motivos óbvios. Senhor presidente, olha aqui. 41 instituições estão sendo investigadas. A CGU apontou 25. A AGU e a Polícia Federal só querem investigar 12. E o detalhe, uma das maiores que mais cometeu fraude, tem o irmão do Lula. E aqui eu preciso ouvir que o Lula está interessado. Essa aqui foi a maior derrota do governo desde que eu tomei posse, em 1º de fevereiro de 2023. A cara dos governistas estão em desespero. O senhor e o senhor relator têm uma grande responsabilidade com cada um dos aposentados aqui. Nós não podemos frouxar, nós não podemos recuar. Já sabemos que estão, inclusive, oferecendo cargos, estão oferecendo estatal, estão oferecendo o diabo para comprar voto aqui e mudar membro aqui. Nós não fomos eleitos por projeto de poder. Nós temos um compromisso com o Brasil. E o senhor tem a grande oportunidade, e eu tenho certeza que o fará, de elevar o Estado de Minas Gerais e mostrar que eles perderam por duas questões, estratégica e pela ajuda de Deus, por alguns membros do lado dele não votaram. E aí foi encerrada a votação e eles tomaram um pau gigante. E é a nossa grande oportunidade. E agora eu quero provar. Presidente, pelo amor de Deus, tem que respeitar. Eu fico ouvindo eles falando muito. Eles estão calma, senador. Calma, senador. Calma. Não te perguntei nada, meu amigo. Não, calma, Jorge, por favor. Esse é um momento realmente em que nós temos que assumir a responsabilidade de fazermos parte dessa CPMI, que eu acredito seja a maior bomba que vai explodir nesse desgoverno. Aqui a gente tem deputados da base governista que dizem que querem investigar. A gente espera que sim, porque todas as demonstrações que Vossas Excelências deram até agora, inclusive o presidente da República, é que não queria investigação. Tanto é que, à exceção de talvez um membro do PT, os demais não assinaram e fizeram de tudo para evitar que essa CPMI ocorresse. E, ao mesmo tempo, o judiciário se armando também para impedir as investigações. Os processos, as ações estavam concentradas com o ministro Dias Toffoli, que paralisou todas as ações em outras instâncias para que as pessoas tentassem recuperar o seu prejuízo. Mas, felizmente, a oposição agiu de forma organizada, com estratégia, e nós conseguimos reverter algo que era já um prenúncio de uma CPMI fracassada. Que o governo não venha usar das suas artimanhas, as suas manobras, que ele utilizou em outros momentos, outras CPIs, CPMIs, para exatamente fazer com que ela fosse uma CPMI do fracasso. Aqui não, porque o povo está de olho. E a gente espera, mais uma vez eu vou dizer, que a imprensa tem um papel fundamental. Porque ou ela vai se colocar a favor dos trabalhos dessa CPMI com seriedade e a favor do povo brasileiro, que nesse caso, representado pelos mais humildes, os mais vulneráveis, ou ela vai se colocar contra esse povo. E será lamentável esse papel. Alguém disse aqui que demorou a investigar, é verdade. Bolsonaro, por exemplo, sabia de tudo há 4 anos atrás. Quem disse isso foi o senador que estava aqui ao meu lado, Isalci, em debate com o nosso colega, né, e deputado Alencar Santana, que entregou a ele, inclusive, toda uma documentação de fraudes. E que Jair Bolsonaro, tendo aquilo, eu agora, não o Isalci, falo, não fez nada. Nós ficamos 4 anos sem nenhuma apuração sobre esse fato. Se Isalci entregou isso ao presidente, disse que havia fraude, foi lá com servidores do INSS, para mim, Jair Bolsonaro teria que depor, porque não fez nada. Esse seria um, teria que vir aqui. Evidentemente, o relator, não sei por que não colocou. O senador Isalci deveria pedir que Jair Bolsonaro viesse aqui. Falo com sinceridade, porque se foi entregue a ele, no mínimo ele prevaricou. Ele teria que levar isso à Polícia Federal, à Controladoria Geral da União, teria que ter visto o que era fraude punido.
Pelo contrário, durante o governo Bolsonaro, vocês vão ver que várias entidades foram cadastradas, entidades que deram cano nesses servidores e mais. Então, realmente demorou a apuração. A apuração veio começar no governo do presidente Lula, através da Controladoria Geral da União, que é órgão, que é independente, mas ligado ao governo, e também a Polícia Federal, que iniciaram essa investigação e que, ao saber de tudo isso, o presidente interrompeu qualquer desconto e está devolvendo, já devolveu 80% do aposentado. Olha quanta diferença. Bolsonaro recebeu tudo, nada fez. Lula soube, está devolvendo o dinheiro e fazendo a investigação. Então é mais um tiro no pé que a oposição dá ao colocar essa CPMI. Aliás, o segundo tiro no pé, porque o primeiro foi na CPMI do golpe, onde eles tentaram dizer que Jair Bolsonaro nada tinha a ver com golpe, que era um coitado, um inocente que estava nos Estados Unidos passando mal e por lá viu aquele quadro absurdo que ele nada tinha a ver, um verdadeiro anjo. Não é o pensamento do Supremo, da Procuradoria-Geral da República, da Polícia Federal, e ele agora começa o julgamento final no dia 2 e no dia 12 estará preso. Será, portanto, o presidiário Jair Bolsonaro. Muito obrigado, deputado Rogério Corrêa. Artigo 14. Peço uma seleção de tempo para me responder aqui, porque já é a segunda vez que coloca meu nome e eu não estava presente. Pois não, senador Exalci. Eu quero explicar de uma forma definitiva essas questões que foram levantadas aqui. O PT tem essa mania de criar uma narrativa mentirosa e ficar repetindo, até achar eles mesmos achando que é verdade. Eu fui eleito senador em 2018, recebi no meu gabinete, depois fui lá na Associação dos Peritos, que solicitavam, naquela época de 2018, não tinha tomado posse ainda, para que os peritos pudessem ter acesso ao novo governo, porque existia a questão da aposentadoria, não é, que bastava a declaração do sindicato, a questão do seguro-defesa, que na época Brasília tinha, acho que não caberia os pescadores aqui no lago. Então tinha uma série de irregularidades e eles queriam, inclusive, participar, né, com um bônus para os peritos e também participação lá ir para o Ministério da Economia, não para a Previdência. Eu sugeri que eles fossem lá no CCCB, onde estava a transição, Jair Bolsonaro não tinha tomado posse ainda, eles foram e 17 dias depois, dia 17 de janeiro, o presidente da República encaminhou para essa casa a MP 871, exatamente para evitar, não é, essas aposentadorias. Então, para esclarecer definitivamente. E depois, quando chegou aqui, eu fui presidente da comissão da MP 871. E quem votou contra esses controles foi exatamente o Partido dos Trabalhadores. Obrigado, senador Exalci. Senhores, por favor, senador Exalci. Senhores, teremos muito tempo ainda da agora para frente para colocarmos a limpo. Obrigado. Obrigado, presidente. Deputado Marcel Van Hatten. Obrigado, e quero parabenizar... Eu estou tentando ser assim, o mais claro possível, já disseram até que eu estou ameaçando a imprensa. Então, um dia tenso como esse aqui, a gente está querendo estabelecer regras de convivência, de boa convivência. Então, por favor, eu peço aos senhores parlamentares que a gente, o máximo possível, possamos nos tratar com a deferência que esse parlamento exige. Por gentileza, deputado Marcel Van Hatten. Até começo por aí, presidente, com todo o respeito que eu tenho à imprensa, eu entendo que dificilmente vão postar alguma imagem de telas de celular de deputado, porque nem as mensagens da Vaza Toga, a imprensa brasileira em geral, com exceções, quis publicar, e praticou autocensura. Nós vivemos num momento muito difícil e muitas coisas que nós vemos acontecer hoje no Brasil em termos de censura contaram e continuam contando com a colaboração da imprensa brasileira e, repito, salvo exceções. Espero que aqui a imprensa faça a cobertura de fato de tudo aquilo que precisa ser apresentado. Mas também faço aqui uma ressalva, senhor presidente, elogiando o trabalho do relator, deputado Alfredo Gaspar, que tem minha admiração irrestrita. Faço uma ressalva porque, senhor presidente, esse gráfico mesmo, por mais que tenha aparecido aqui e ali na imprensa, praticamente não é mencionado, né, Luiz Lima? Porque é o seguinte, o PT está dizendo, não, o roubo começou antes lá no Bolsonaro, aí o Lula viu, investigou e está devolvendo. Essa é a narrativa. A verdade, senhor presidente, é que desde que o mundo é mundo, bom, desde que o INSS é INSS, existe roubalheira no INSS. Eu lembro quando criança ainda via no Jornal Nacional a Jordina de Freitas e um escândalo do roubo dos aposentados. Eu não estou dizendo que um crime justifica o outro, muito antes pelo contrário. Todos os ladrões devem ser punidos e, felizmente, em alguns momentos da nossa história, ladrões do INSS foram investigados e punidos. Agora, senhor presidente, essa narrativa do PT não fica de pé. Porque é o seguinte, o estouro realmente das contribuições foi justamente sobre o Lula. De 782 milhões em 2022 para 1 milhão e 300 milhões praticamente em 2023 e um salto para 2 bilhões, me corrija o deputado Crisóstomo muito bem, bilhões, 2 bilhões e 700 milhões no governo Lula. E aí diz que o Lula descobriu e foi investigar. Não, se o Lula descobriu, ele mandou roubar mais, porque ficaram mais de 2 anos nessa roubalheira, até finalmente ter uma investigação que levou mais de 2 anos o PT roubando. E aí foram eles que
decidiram parar com a roubalheira? Não. Trabalho sério de delegados da Polícia Federal, uma polícia que lamentavelmente nossa cúpula está aparelhada, e por isso mesmo, apesar do trabalho sério de vários delegados da Polícia Federal, nós vimos o chefe da Polícia Federal tentar amorcegar a participação do sindicato do irmão do Lula. Ou seja, até a família do Lula está envolvida, e o que vimos foi o chefe da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, em entrevista à imprensa, dizer que não havia investigação. Ele deu um rodeio, um floreio numa resposta que demonstrava claramente, na minha opinião e na opinião de quem assiste uma entrevista daquelas, que ele estava tentando preservar o entorno da família do presidente Lula. Felizmente, presidente, Deus nos deu a oportunidade de tê-lo conduzindo essa CPMI. E quero desejar a Vossa Excelência, senador Carlos Viana, e mais uma vez ao deputado Alfredo Gaspar, relator, e a todos os deputados, independentemente de partido, que façamos uma investigação séria, que se punam de fato os responsáveis, se devolva o dinheiro e a população brasileira não veja mais uma CPI acabar em pizza. No que depender de mim, com certeza este não será o resultado. Nós vamos até o fim, estarei aqui em todas as reuniões e vamos trabalhar pelo nosso Brasil e para que os nossos aposentados sintam-se, pelo menos, neste caso, senhor presidente, representados por quem luta por eles. Presidente Carlos Viana, é o meu segundo mandato, e no primeiro mandato na Câmara dos Deputados, eu sempre estive muito presente, eu nunca faltei em nenhuma sessão em 7 anos. Eu nunca vi um deputado federal do PT, então oposição ao governo Bolsonaro, a sugerir uma CPI de investigação INSS. Pelo contrário, nós, a todo tempo, nos 4 anos do governo Bolsonaro, tentamos apresentar mecanismos de controle para que isso não ocorra. Mas eu gostaria de fazer uma reflexão aqui. A ótima assessoria legislativa do Partido Novo já aponta aqui inúmeros sindicatos fachada, operadores financeiros do esquema, recebedores de propina. Mas quem está por trás protegendo todo esse esquema? Quem são as pessoas que, através do silêncio, protegem essas pessoas? Fazer política, muitas das vezes, é ficar em silêncio. É se abster em votação. Eu quero lembrar aqui que o PT e o José Dirceu foi muito feliz quando ele falou que popularidade é diferente de poder. E o PT entendeu o que é poder. Em quase 20 anos de lulapetismo no Brasil, essa turma, esse grupo político, indicou 15 ministros ao STF. Presidente Lula, 10 ministros e Dilma Rousseff, 5 ministros. E são esses ministros que ficam em silêncio. E que, com o decorrer dos anos, a gente chega ao pico de 2 bilhões e 700 milhões de desvios de recursos. Em 14 estados, apresentado pelo relator Alfredo Gaspar, 100% das pessoas não sabiam que eram descontadas. A gente tem um acréscimo durante o governo Lula de 29 instituições que receberam mais de 50 mil inscrições de aposentados, perto de 100% desses aposentados não saberem que são descontados. Ricardo Lewandowski, indicado pelo presidente Lula em 2006, trabalhou com Marta Suplicy em São Paulo, ligação forte com o PT. Ricardo Lewandowski tem o seu filho, com um escritório de advocacia, defendendo entidades como a CEBAP, a AMBEC, apontadas aqui pela liderança do Senado Federal, liderada pelo senador Rogério Marinho, ambas vinculadas a Maurício Camisotti, que é apontado como sócio oculto dessas operadoras financeiras de esquema. E tem o senhor Henrique Lewandowski, com seu escritório, sendo contratado 1 mês e meio antes da operação sem desconto, em 23 de abril. Ora, tem que ser muito ingênuo para achar tudo isso normal. O brasileiro, olha como esse grupo, que infelizmente comanda o nosso país no século XXI, há 20 anos, nos faz de palhaço. É duro acreditar que essa CPMI, e eu agradeço, porque graças a essa CPMI que as fraudes foram interrompidas em abril, que já estavam batendo 800 milhões, e iria bater recorde em 2025. Nós já estamos fazendo muito. Aliás, roubaram os aposentados e agora batem no peito. O PT vai devolver. O PT não vai devolver coisa nenhuma, é dinheiro nosso. Agora todo brasileiro vai ser roubado. Porque quem não é aposentado vai pagar a conta. Por que vocês não apontam o dedo para as pessoas que deveriam ter denunciado isso, que é a justiça brasileira? Por que o STF dava 48 horas para o presidente Bolsonaro explicar por que não usava máscara e não dá 48 horas aqui, para o seu Maurício Camisotti explicar como é que é feito esse esquema todo aqui, e os demais servidores do INSS, Alexandre Guimarães, Virgílio Oliveira Filho, André Fidelis? Por que a gente não pega aqui, a Confederação Nacional de Trabalhadores da Agricultura, a CONTAG, que foi um dos responsáveis pela fundação da CUT em 83? Tá tudo interligado. Por que esse silêncio sepulcral
do STF. Olha, é muito difícil esses criminosos serem presos no Brasil, enquanto a gente tem aqui... O presidente Bolsonaro vai ser julgado pela primeira turma do STF, 5 ministros, 4 indicados pelo Lula e outro ministro com ressentimento indicado pelo Temer. Olha, a gente já está fazendo muito por esse país, mas não adianta nada. A gente apontar quem cometeu o crime se a justiça brasileira não condenar. Bom, então tá aí, né, pessoal? Eu falei pra vocês, foi uma primeira reunião recheada de tensão. A esquerda tá maluca, tentou tumultuar aí durante alguns momentos aí da primeira reunião, que foi apenas uma análise de requerimentos, que é o que indica, já tiveram mais de 1.000 solicitações aí de comparecimentos para prestar esclarecimentos, né, nessas reuniões aí que vai investigar então todo esse roubo do INSS. Agora, a esquerda tá maluca, né, gente? Esse negócio de entidade, não sei o que, governo Bolsonaro, meu amigo, entidade, sindicatos é esquerda. Já viram um sindicato de direita? Bom, me apontem alguns aí porque eu não vi. Então, de brincadeira, né, gente? A esquerda tem muito a perder com essa CPMI, muito mesmo. E é por isso que, olha, vocês viram aí algumas denúncias, né? Inclusive falam aí em cargos que já estariam oferecendo, né? Teve um deputado que citou isso, na verdade um senador, se eu não me engano ali, que foi o Jorge Seif, que levantou essa questão aí de que teriam já uma disputa aí de cargos justamente para trocar membros. Tudo muito tenso, gente. Fiquem aqui no canal, se inscrevam, ativem um sininho. Eu vou estar trazendo para vocês aí alguns dos principais momentos do que vem acontecendo, né, durante todo esse caso da CPMI, bem como que acontece já no Congresso. Eu trago notícias para vocês aqui no canal, sempre tentando informar vocês da melhor forma possível. Obviamente, né, gente, sempre trazendo aí a hipocrisia da esquerda e procurando levar aqui os nossos ideais e valores da direita no canal. Bom, eu quero muito saber a opinião de vocês aqui embaixo e, obviamente, né, gente, fiquem ligadinhos que logo mais a gente se vê.